Sexta conferência, seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão, a necessidade de mudar a forma de pensar. Conferência impartida em Terceira Câmara em 25 de maio de 1977. Bem, meus caros irmãos, antes de tudo é necessário conhecer as leis do trabalho esotérico-gnóstico, se é que em realidade queremos uma transformação radical e definitiva. Em nome da verdade diremos que, se por alguma parte temos que começar a trabalhar com o centro motor, por exemplo, como vocês sabem, o centro motor se relaciona com os hábitos, costumes e ações específicas deste centro, começaríamos com um faquirismo absurdo, e a propósito de faquires, na Índia existem faquires que, por exemplo, levantam um braço para o alto e o sustentam por tempo indefinido até ficar rígido, outros faquires permanecem fixos num determinado lugar por 20 ou 30 anos e chegam até a se converterem em verdadeiras estátuas. Todavia, depois de tudo isto, o que ganham esses faquires? Desenvolver um pouco a força da vontade, e isto é tudo. Não podemos pensar que eles vão criar o corpo da vontade consciente, é claro que não se pode criar nenhum corpo fora da nona esfera. Se fosse possível criar um corpo na ausência da nona esfera, nós teríamos nascido do ar, das águas de algum lago, de uma rocha, não seríamos filhos de um homem e de uma mulher, porém somos filhos, em verdade, de um homem e de uma mulher. Então, a criação sempre se realiza na nona esfera, isso é óbvio. Portanto, nenhum faquir poderia criar o corpo da vontade consciente sem utilizar a nona esfera. Aqueles que se dedicam ao faquirismo nada ganham, exceto desenvolver um pouco a força da vontade, e isso é tudo. Começar com o centro motor seria absurdo. Ainda mais, começar a trabalhar com o centro sexual sem ter uma informação correta do corpo de doutrina gnóstica seria outro absurdo. Aquele que começa nessas condições não sabe o que está fazendo, não tem consciência clara do trabalho na forja dos ciclopes e pode cair em gravíssimos erros. Recordemos que o primeiro centro é o intelectual, o segundo é o emocional, o terceiro é o motor, o quarto é o instintivo e o quinto centro é o sexual. Existe também o sexto, que é o emocional superior, e o sétimo, que é o mental superior. Se começássemos com os centros inferiores da máquina orgânica, certamente cairíamos em erro. Antes de tudo, nestes estudos, devemos começar pelos centros intelectual e emocional. Verdadeiramente necessitamos mudar nossa forma de pensar, do contrário marcharemos pelo caminho do erro. De que serviria, por exemplo, que vocês assistissem a estas cátedras e não modificassem a forma de pensar? Aqui estamos dando muitos exercícios esotéricos, orientações doutrinárias, mas se vocês não mudam a forma de pensar, de que serve tudo o que aqui estamos dando a vocês? Dizemos que temos que dissolver o ego, que temos que nos sacrificar pela humanidade, que temos que criar os corpos existenciais superiores do ser, etc. Porém, se vocês continuam pensando como antes, com os mesmos hábitos mentais de outros tempos, de que serviria tudo o que vocês estão escutando aqui? Dizemos que vocês devem desintegrar o ego, mas vocês continuam com seus velhos hábitos mentais, com suas formas de sistemas caducos de pensar, então de que lhes servem as informações que estamos dando? Nas Sagradas Escrituras se fala muito claramente, precisamente em João Batista, sobre a questão do vinho velho e do vinho novo. O Cristo disse que ninguém colocaria vinho novo em odres velhos porque estes se romperiam. Portanto, para o vinho novo se necessitam odres novos. O grande Kabir também disse que ninguém se ocuparia em colocar remendos ou remendar uma roupa velha com pedaços de uma roupa nova. Por exemplo, romper um traje novo para remendar um traje velho seria absurdo, certo? Da mesma forma, este novo ensinamento, como um vinho novo, necessita de odres novos. Qual é esse odre? A mente. Se não abandonarmos as formas caducas de pensar, se seguirmos pensando com os velhos hábitos que temos, simplesmente estaremos perdendo tempo. Há necessidade de mudar a forma de pensar. Para o vinho novo se necessita de odres novos. Por isto necessitamos mudar completamente nossa forma de pensar para recebermos este ensinamento. Este é o ponto grave da questão, porque se recebemos este ensinamento e lhe acrescentamos a nossa velha forma de pensar, os nossos velhos hábitos mentais, nada estaremos fazendo senão nos enganando a nós mesmos.
Querer enganchar o carro do ensinamento gnóstico a nosso velho carro danificado pelo tempo, cheio de lixo e imundícies, é enganar-se a si mesmo. Trata-se, antes de tudo, de preparar o recipiente para receber o vinho do ensinamento gnóstico. Esse recipiente é a mente. Somente com um novo recipiente, transformado, com um recipiente verdadeiramente magnífico, é que se pode receber esse vinho do ensinamento gnóstico. É exatamente isto que quero que todos os irmãos vão compreendendo. Necessitamos eliminar as emoções negativas porque essas emoções não permitirão uma mudança profunda. É impossível nos transformarmos se ainda possuímos emoções negativas em nosso interior. Temos que erradicar de nossos corações as emoções negativas porque são verdadeiramente prejudiciais em todo sentido. Uma pessoa que se deixa levar pelas emoções negativas se torna 100% mentiroso. Eu já havia falado em minha cátedra anterior o caso de um senhor X que atualmente se encontra, poderíamos dizer, à beira da morte. Aquele senhor veio a sofrer de uma embolia cerebral. Qual o motivo? Muito claro, repito, alguém lhe mal informou que sua irmã havia sido vítima de uma fraude. Essa informação foi examinada depois e resultou falsa. Mas ele, como ama sua irmã, acreditou nessa infundia difamante e a tomou tão a pecho que lhe aconteceu uma embolia cerebral. Nestes momentos, observem vocês que ele se encontra à beira da morte. De maneira que as emoções negativas nos levam ao fracasso. A irmã daquele senhor ainda segue convencida de que foi vítima de uma fraude e é óbvio que calúnia um inocente, mas ela está segura de que foi vítima. Examinei pessoalmente o caso e me dei conta de que ela mesma estava enganando-se a si mesma, mentindo a si mesma, vítima das emoções negativas e por sua vez, caluniando a outrem de forma inconsciente. Repito, as emoções negativas tornam uma pessoa mentirosa. Observem como as pessoas mentem levadas pelas emoções negativas, lançam juízos falsos e depois se arrependem, todavia, já o lançaram. Devemos eliminar de nossa natureza as emoções negativas. A mentira, certamente, é uma conexão falsa. O normal é que a energia do Pai, a vida do ancião dos dias, quer dizer, de nosso ser interior profundo flua através da organização cósmica interior até chegar à mente. No entanto, se nós fazemos uma conexão falsa, essa energia já não pode fluir. É como se cortássemos o fio elétrico, a energia elétrica não chegaria às lâmpadas que nos iluminam. Como já disse, a mentira é uma conexão falsa. Comumente, quando alguém se enche de emoções negativas se torna mentiroso. Essa é a realidade dos fatos. Se verdadeiramente compreendemos tudo isto e começamos a mudar nossa forma de pensar e de sentir, logo isto se refletirá em nossas ações. Uma vez que uma pessoa tenha mudado sua forma de pensar, de sentir e de atuar, a partir daí estará perfeitamente pronto para começar a trabalhar com os mistérios do sexo. O maior erro dos instrutores é quererem que as pessoas comecem de uma vez a trabalhar com o Maituna, na nonesfera, sem sequer conhecer o corpo de doutrina. Isto é um absurdo porque as pessoas não mudaram a forma de pensar, continuam com os mesmos hábitos. As pessoas que continuam com a mesma forma de sentir, que são vítimas das emoções negativas, não compreendem os mistérios do sexo e os profanam. Por esta razão, Paracelso insiste em que antes de tudo é necessário conhecer a ciência para depois começar a trabalhar com a nonesfera, e tem razão Felipe Teofrasto Bombasto de Oinhem, Auréola Paracelso. Portanto, comecemos mudando nossa forma de pensar e de sentir. Muitos recebem aqui ensinamentos esotéricos, mas continuam pensando como antes, da mesma forma como pensavam quando tinham 20 anos. O que ocorre então? Estamos perdendo tempo. Damos ensinamentos para que as pessoas se autorrealizem, para que se transformem, mas se continuam pensando como antes seguem muito mal. Eu conheço irmãozinhos gnósticos que estão nos ensinamentos gnósticos há 20 ou 30 anos e todavia, ainda pensam como quando tinham 20 ou 30 anos de idade. Muito ilustrados, sim, manejam muito bem as ideias, porém quando examinamos detidamente em sua vida, seus costumes, vemos que são as mesmas ideias que tinham anteriormente. Conheço irmãos até muito judiciosos, missionários e tudo, que discorrem muito bem sobre a gnosis, que manejam o corpo de doutrina de forma extraordinária, mas eu tenho observado que atuam da mesma forma como quando não eram gnósticos, atuavam da mesma forma que há 30 anos atrás, possuem os mesmos velhos costumes que tinham quando nada sabiam destes estudos, continuam com os mesmos velhos costumes. O que é que estes irmãos estão fazendo?
Obviamente, estão se auto-enganando miseravelmente, isto é óbvio. Portanto, temos que começar mudando a forma de pensar e depois a de sentir, colocando o vinho novo, o vinho gnóstico em odres novos e não em odres velhos. Uma mente decrépita, cheia de velhos hábitos, de 20 ou 30 anos atrás, não está preparada para receber o vinho da gnosis. Uma mente assim, necessita forçosamente passar por uma mudança total, do contrário estará perdendo miseravelmente o tempo. Com tudo isto, o que é que nos importa? Despertar consciência, certo? A verdade é esta, isto é o que queremos, despertar. No mundo oriental não se ignora o fato de que as pessoas estão adormecidas. Ninguém ignora isto, porém no mundo ocidental as pessoas acreditam que estão despertas e no entanto, fazem coisas que não queriam fazer, vão para a guerra apesar de não quererem ir à guerra, mas sempre vão, ainda que não queiram. Por que isto ocorre? Porque estão hipnotizadas. Vocês sabem que uma pessoa hipnotizada, por exemplo, lhe ordenamos que matem alguém e ela vai e mata. Isto já está previsto no Código Penal de todos os países do mundo. O mesmo ocorre com as pessoas de todas as partes, estão hipnotizadas, mas creem que estão despertas, quando chega o dia de irem para a guerra e apesar de não quererem ir, vão. Por que isto ocorre? Porque estão hipnotizadas e toda pessoa hipnotizada está. Isto é gravíssimo e muito certo de acontecer. É certo que necessitamos sair do sono hipnótico, isto é verdade. No entanto, como poderíamos sair do sono hipnótico? Se estivermos contentes com nossos hábitos mentais, com nosso sistema de pensar, hábitos sentimentais, com nossos diversos hábitos ou costumes adquiridos de família por herança, então, ainda que estejamos escutando nesta sala os ensinamentos, simplesmente estamos perdendo tempo. Perguntem-se a si mesmos, para que vocês vieram? Com que objetivo vocês estão reunidos nesta sala? Se vocês estão reunidos aqui por mera curiosidade, melhor seria que não viessem. Todavia, se verdadeiramente lhes anima um anelo de mudar, mas continuam muito contentes com suas velhas normas de pensar, simplesmente estão se auto-enganando. Se vocês querem enganchar o carro da gnosis a seu velho trem carcomido pelo tempo e apodrecido até o tutano dos ossos, estão fazendo um jogo muito idiota que a nada conduz. Não nos enganemos a nós mesmos. Se vocês querem mudar, sejamos sérios e comecemos mudando nossa forma de pensar. Cada pessoa tem uma forma de pensar e cada qual crê que a sua maneira de pensar é a mais correta. No entanto, realmente, as diversas formas de pensar de cada pessoa ou de todas em conjunto, nada tem de correto porque todas estão hipnotizadas. Como uma pessoa hipnotizada poderia pensar corretamente? Mas vocês creem que estão pensando corretamente e aí está o erro, seus hábitos mentais não servem. Se vocês querem realmente mudar, aqui tem um ensinamento novo, aqui tem o vinho da gnosis, mas por favor, tragam odres novos para este vinho, jamais odres velhos porque o vinho novo rompe os odres velhos. Interessa-me dar os ensinamentos aos irmãos, porém dá-los seriamente, e por isto, convido a todos para mudarem a forma de pensar. Por acaso vocês reflexionaram sobre o que é a consciência? Aqui poderíamos comparar a consciência. Há um foco de luz que dirige-o para uma parte ou para outra, isto é óbvio. Devemos aprender a colocar a consciência onde deve ser colocada. Onde esteja colocada nossa consciência, aí estaremos. Vocês me escutam neste momento e estão seguros de que a consciência de cada um está centrada aqui? Se estiver aqui me agrada, mas estamos seguros de que está aqui? Pode ser que neste momento esteja na casa, numa cantina, pode ser que esteja num supermercado e que somente estejamos vendo a personalidade de fachada de cada um de vocês. Portanto, onde esteja a consciência aí estaremos. A consciência é algo que temos que aprender a colocar inteligentemente onde deve ser colocada. Quando colocamos nossa consciência numa cantina, ela se processará de acordo com o ambiente da cantina. Quando colocamos a nossa consciência em uma locadora de filmes, ela se processará de acordo com o local. Quando colocamos a consciência num mercado, teremos um bom mercador ou um mau mercador. Onde quer que a consciência esteja, aí estaremos. A consciência, desgraçadamente, está engarrafada e eu, por exemplo, da luxúria poderá levar nossa consciência para uma locadora de filmes, eu da embriaguez poderá levá-la para um bar, eu cobiçoso poderá levá-la para um
mercado, eu assassino poderá levá-la até a casa de algum inimigo, etc. Porventura parece a vocês correto não saber manejar a consciência? Tenho entendido que é absurdo levá-la a lugares onde não deve estar, isto é óbvio. Desgraçadamente, repito, atualmente nossa consciência está enfrascada, sim, engarrafada entre diversos elementos inumanos que em nosso interior carregamos. Necessitamos quebrar todos esses elementos dentro dos quais se encontra engarrafada a consciência. Agora pergunto, poderíamos fazer isto sem mudarmos a nossa forma de pensar? Faríamos isto se continuamos com nossa velha forma de pensar? Se estivermos contentíssimos com nossos velhos hábitos caducos e extemporâneos que temos na mente? Será que nos preocuparíamos com o despertar da consciência? É claro que não. Se queremos mudar, precisamos nos transformar agora mesmo, modificando nossos hábitos mentais, nossa forma de pensar. Quando uma pessoa muda verdadeiramente, origina transformações interiores. Quando muda sua forma de pensar, então pode pensar em transformar totalmente seu interior. Todavia, se alguém não muda sua forma de pensar, se em sua mente continuam existindo os velhos hábitos extemporâneos, como poderia dizer que vai efetivar uma transformação em sua consciência interior? Entretanto, isso não é possível. Seria contraditório que pensássemos uma coisa e fizéssemos outra. Realmente isto não é possível. Diante disto, precisamos dominar nossa própria consciência, colocá-la no lugar devido, situá-la onde deve estar situada, aprendermos a colocá-la em um lugar e aprendermos a retirá-la. Este é um dom maravilhoso, porém que não estamos usando sabiamente. Realmente a única coisa que temos em nosso interior é a consciência, o aspecto mais digno que temos. Os diversos agregados psíquicos que temos de modo algum são dignos. O único aspecto digno, real e que vale a pena em nós é a consciência. No entanto, está adormecida, não a sabemos manejar, os agregados psíquicos levam a consciência onde eles querem. Nós não sabemos usar a consciência e isso é lamentável. Se quisermos uma transformação profunda, devemos compreender isso que se chama consciência. No mundo oriental se diz que antes de nascer o Bodhisattva em nós, deve surgir o Bodhisattva. Entretanto, antes de tudo, o que é isso que se chama Bodhisattva? Alguns de vocês saberão e outros não. Blavatsky disse, um mestre que possui os corpos causal, mental, astral e físico é um Bodhisattva, a alma humana ou alma causal vestida com esses corpos é um Bodhisattva. Blavatsky faz plena distinção entre o mestre em si, que é Atman Buddhi, o íntimo e alma consciência, e o Bodhisattva, que é a alma humana revestida com os corpos existenciais superiores do ser. Por outro lado, o budismo Mahayana ou Mahayânico é ainda mais exigente, não reconhece como Bodhisattvas senão aqueles que se sacrificam pela humanidade através de sucessivos Mahavantaras. O budismo Mahayânico diz que há duas classes de seres, uma classe é a dos Budas Pratyeka's e os aspirantes a Budas Pratyeka's, que são os Sravakas. Estes não se sacrificam. Jamais pela humanidade, lutam para se transformarem e conseguem, porém nunca dão suas vidas pelos seus irmãos e por esta razão, tampouco encarnam o Cristo íntimo. Os outros são verdadeiramente os Bodhisattvas, aqueles que renunciaram à felicidade do Nirvana por amor à humanidade, são aqueles que em diversos Mahavantaras entregaram seu sangue pela humanidade, que podendo ser felizes no Nirvana renunciaram a qualquer tipo de felicidade para ajudar seus irmãos da Terra. Eles são os únicos que verdadeiramente podem encarnar o Cristo. Voltando agora à questão do Bodhisattva, perguntamos, que é isto que se chama Bodhisattva? É a consciência já desperta, desenvolvida, convertida no embrião áureo, é a verdadeira armadura prateada que nos pode proteger das potências tenebrosas, que nos pode dar a experiência, a sapiência. Antes que surja no interior de alguém o Bodhisattva, surge primeiro o Bodhisattva, quer dizer, a consciência desperta e desenvolvida. Vejam vocês quanto vale esse dom que se chama consciência. Lástima que a humanidade tenha a consciência enfrascada no ego e enquanto as pessoas continuem pensando como pensam, sentindo como sentem e com os mesmos velhos costumes rançosos, não poderão despertar a consciência que permanecerá hipnotizada e como consequência e corolário diremos que nelas nunca surgirá o Bodhisattva. Quando o Bodhisattva, que é a consciência desenvolvida e desperta, surge em alguém, então aparece logo no aspirante o Bodhisattva. Obviamente o Bodhisattva se vai formando dentro do clímax psicológico e do Bodhisattva. O Bodhisattva é grandioso.
Em realidade, meus queridos irmãos, é grandioso quando alguém muda verdadeiramente sua forma de pensar, porque somente assim trabalhará para despertar a consciência e só então fará um trabalho sério que o conduzirá ao nascimento do Bodhisattva, antes não é possível. Vivemos em um mundo desgraçadamente doloroso. Todos vocês estão cheios de dor, sofrimentos. Felicidade não existe neste mundo, não é possível. Enquanto exista ego, tem que existir dor. Enquanto continuarmos com nossa forma rançosa de pensar, não conseguiremos ser felizes. E enquanto sejamos vítimas das emoções negativas, qualquer tipo de felicidade é impossível. Necessitamos ser felizes realmente, mas isto não é possível se não despertarmos a consciência, se continuarmos com a forma de pensar que temos atualmente. Antes de tudo temos que olhar como estamos pensando, mudarmos essa forma antiquada de pensamento, prepararmos odres novos para que o vinho novo que há gnosis, e assim possamos trabalhar verdadeiramente, porém seriamente. Este mundo em si mesmo é o produto da lei da originação. Este mundo se sustenta com as leis de causa e efeito que são as leis do karma, também chamada de lei de ação e consequência, tal ação, tal consequência. Este é um mundo bastante complexo, um mundo de associações, combinações múltiplas, dualismo incessante, luta dos opostos etc. Nestas circunstâncias, não é possível que exista felicidade neste mundo. Cada um de nós tem que pagar karma, estamos cheios de dívidas. Esse karma obviamente nos traz muita dor, muita amargura, não somos felizes. Muitos pensam que poderiam chegar à felicidade através da mecânica da evolução. Esse conceito é falso porque mecânica é mecânica. A lei da evolução e também a lei da involução se constituem no eixo mecânico desta maquinaria que se chama a natureza. Existe evolução no grão que germina, na planta que se desenvolve e no fim dá frutos. Existe involução na planta que entra em processo de envelhecimento e por fim se converte num montão de lenha. Existe evolução na criança que se forma no claustro materno, na criatura que nasce, cresce, desenvolve-se e vive à luz do sol. Por outro lado, existe involução no ser humano que envelhece, definha, entra em decrepitude e finalmente morre. Isso é completamente mecânico. Mecânica é a lei do karma em certo sentido, em sentido causativo, observada à luz das 12 nidanas. Nela existe mecânica. Necessitamos nos libertar precisamente da lei do karma, necessitamos nos libertar desse movimento mecânico da natureza, necessitamos nos libertar e isto não será mediante a evolução mecânica. Qualquer evolução mecânica se processa de acordo com a lei da evolução e também da lei da involução. Necessitamos dar o grande salto para cairmos no vazio iluminador. Obviamente, existe uma antítese entre a teoria da relatividade predicada por Einstein e o vazio iluminador. O relativo é relativo, a maquinaria da relatividade funciona com a lei dos opostos, com o dualismo etc. Na luta das antíteses existe dor e isso não é felicidade. Se queremos a autêntica felicidade devemos sair da mecânica da relatividade, devemos dar o grande salto, repito, para cairmos no seio do vazio iluminador. Experimentei o vazio iluminador em minha mocidade. Eu tinha apenas uns 18 anos de idade quando pude dar o grande salto, passei além do tempo e vivenciei isto que não pertence ao tempo, isso que chamaríamos de experiência do Prajnaparamita em seu cru realismo. Não está demais enfatizar que tal vivência pode ser repetida 3 vezes. Então pude saber o que é o sunyata porque pude vivê-lo. No vazio iluminador não existe dualismo conceptual de nenhuma espécie, a maquinaria da relatividade não funcionaria no vazio iluminador, a lei das mútuas combinações e associações mecânicas não é possível no vazio iluminador, toda a teoria da relatividade de Einstein seria destruída no vazio iluminador. Indubitavelmente, a experiência do vazio iluminador só é possível em estado de samadhi, ou como diríamos também, em estado de prajnaparamita. No vazio iluminador não existem formas de espécie alguma, poderíamos dizer que no vazio iluminador a pessoa passa além do universo e dos deuses. No vazio iluminador se pode dar uma resposta correta sobre aquela pergunta, se todo o universo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade? A resposta não é possível para a mente lógica ou pelo menos para a mente que funciona de acordo com a lógica formal. No entanto, no vazio iluminador não é necessária porque aí é uma realidade patente, definida, se todas as coisas se reduzem à unidade, a unidade também se reduz a todas as coisas. Então, quem entra nesse estado de Mahasamadhi, diríamos, vive todas as coisas e isto por si já é grandioso, sublime, inefável.
Submergir-se definitivamente em sunyata, quer dizer, o vazio iluminador definitivo, só é possível mediante o grande salto e sob condição definitiva de haver passado pela aniquilação budista total, do contrário, não é possível. Naquela época eu ainda não havia passado pela aniquilação budista e obviamente, à medida que me acercava da grande realidade, a consciência se expandia de forma desmesurada. É óbvio que nesta situação, por não haver passado pela aniquilação budista, senti indizível terror, motivo pelo qual regressei ao universo da relatividade de Einstein. Repito, experimentei 3 vezes o vazio iluminador e pude saber no sunyata, por experiência em si a transcendental vivida o que existe além do vazio, algo. O que? O que se chama talidade, a grande realidade. Tudo isto através da intuição de tipo transcendental, porque no terreno da intuição ou do mundo da intuicionalidade há diversos graus de intuição. Inquestionavelmente o mais elevado grau de intuição é aquele que diz respeito à mente filosófica, religiosa ou filosófica mística que corresponde ao Prajnaparamita. Esta faculdade me permitiu saber que mais além do mundo do vazio iluminador está a grande realidade. Bem, quero afirmar a vocês de forma enfática que este caminho da gnosis conduz à grande realidade. A grande realidade, talidade, sunyata ou Prajnaparamita está mais além do universo da relatividade, quer dizer, mais além da mecânica da relatividade e muito mais além do vazio iluminador. Em outras palavras, a talidade transcende a estes dois opostos que eu chamaria de mecânica da relatividade e vazio iluminador. Não é o vazio iluminador a última palavra, mas a antessala da talidade, quer dizer, da grande realidade. Não estou falando a vocês de forma meramente teórica porque em passados Mahavantaras experimentei a talidade e como a conheço tenho que dar meu testemunho vivo da talidade. O importante para nós é passar pela suprema aniquilação a fim de que a consciência, convertida em Bodhisattva totalmente desperta, possa dar o grande salto para cair no vazio iluminador. Um passo mais chegaremos à talidade. Entretanto, como lhes digo, devemos começar mudando nossa forma de pensar para trabalharmos corretamente sobre nós mesmos, desintegrando realmente os elementos psíquicos indesejáveis que levamos em nosso interior. Como poderíamos despertar a consciência, o desenvolvimento do Bodhisattva se antes não mudássemos a nossa forma de pensar? É necessário saber meditar, compreender o que é a técnica da meditação. O objetivo da meditação é muito simples. O que é que queremos através da meditação? Tranquilidade, tranquilizar-nos. Pareceria muito supérfluo isto que estamos dizendo. Vocês poderiam objetar-me que poderíamos nos tranquilizar ouvindo uma sinfonia de Beethoven, vocês poderiam dizer-me isso, porém verdadeiramente, conseguir tranquilidade é o mais difícil que vocês poderiam imaginar. Ninguém poderia ter tranquilidade mental, ter a mente em santa paz se não houvesse eliminado de seu centro intelectual todo o pensar caduco e extemporâneo que carrega. Ninguém poderia ter paz em seu coração se não houvesse eliminado previamente de si mesmo as emoções negativas e prejudiciais. Sendo assim, quando um gnóstico, um agnóstico se submerge em meditação, busca tranquilidade. Nesses instantes se propõe a trabalhar sobre algum elemento inumano que descobriu em si mesmo mediante a autoobservação, possivelmente descobriu a ira. Neste caso se dedicará a compreender o agregado psíquico da ira até reduzi-lo a pó com a ajuda de sua divina mãe Kundalini que deverá ser invocada para auxiliá-lo. O então que descobriu o agregado psíquico do ódio. Neste caso se dedicará a desintegrar esse agregado para que surja em seu lugar o amor. À medida que a pessoa vai desintegrando todos esses agregados psíquicos inumanos que carregamos em nosso interior, a consciência irá despertando. Na gnosis muito se fala sobre o sexo, porém devemos primeiramente mudar a nossa forma de pensar para que tenhamos uma rica informação, para que nos façamos mais conscientes do ensinamento. Somente assim trabalharemos com êxito na frágua acesa de Vulcano. Não queremos de modo algum, nesta noite, evitar os mistérios sexuais. É bom que vocês entendam que o caminho que conduz à talidade, e sublinho totalmente isto, é absolutamente sexual, isto temos que entender. Inquestionavelmente, uma pessoa solteira pode dissolver à base de muita compreensão uns 50% de agregados psíquicos sempre e quando apele para a Divina Mãe Kundalini durante a meditação. No entanto, há elementos psíquicos muito pesados que correspondem ao mundo das 96 leis, e estes não são desintegrados a não ser exclusivamente com o molinete elétrico e dos físicos,
com a suástica em movimento que gera determinado tipo de eletricidade sexual transcendente. Obviamente, a mulher serpente, ou seja, a princesa Kundalini, a divina mãe cósmica é reforçada mediante esse tipo de eletricidade e então, com seu poder, pode desintegrar atomicamente os elementos psíquicos mais pesados nos quais está engarrafada a consciência. Assim, pouco a pouco chega o instante em que a consciência fica completamente libertada e desperta, pronta para dar o grande salto e cair no vazio iluminador que é a antessala da grande realidade. Neste mundo nos tem criticado muito porque damos ênfase ao sexo. Muitos supõem que há muitos caminhos que podem conduzir à grande realidade, obviamente cada qual é muito livre para pensar como quiser. No entanto, em nome da verdade e por experiência mística direta acumulada no fundo de minha consciência através de sucessivos Mahavantaras, posso dizer a vocês que o caminho que conduz diretamente à grande realidade, à talidade, mais além do vazio iluminador e da mecânica da relatividade, é absolutamente, 100% sexual. Quem discorda desta afirmação revela com esse procedimento psicológico, desconhecimento da crua realidade. É claro que quem teve verdadeira experiência nestas questões através de sucessivos Mahavantaras, sabe muito bem que é assim e que não é possível escapar-se definitivamente da mecânica da relatividade por outra porta ou caminho que não seja a via direta, aquela que leva à grande realidade. Sunyata é um termo budista muito interessante que nos indica perfeitamente a experiência mística vívida não somente daquele que só experimentou o vazio iluminador senão daquele que chegou mais além, muito mais além, à talidade, à grande realidade. Dentro do terreno exclusivamente esotérico místico ou budista crístico, discordo de muitos místicos ou budistas ortodoxos que colocam o vazio iluminador como o maximum. Nós, gnósticos, vamos mais além da mecânica da relatividade e também muito além do vazio iluminador. Nós queremos a grande realidade, a experiência vívida sunyata, a vívida experiência dos prajnaparamitas. Graças a Deus, temos em nosso interior a consciência, esta se constitui precisamente no dom mais precioso, lástima que esteja enfrascada no ego. Em contrapartida, se conseguirmos libertar a consciência então estaremos prontos para o grande salto, para o salto supremo. Uma consciência libertada é uma consciência que pode submergir-se na grande realidade da vida livre em seu movimento. Esta grande realidade é felicidade inesgotável que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, é uma felicidade impossível de ser descrita com palavras. Todos nós queremos a felicidade, mas não temos a felicidade. Necessitamos ser felizes, porém não é possível ser feliz num mundo de combinações, não é possível ser feliz dentro desta maquinaria da relatividade. Recordem que o ego é tempo, que o ego é um livro de muitos tomos e que está exposto às leis de causa e efeito. Está na hora de pensarmos em nos libertar do karma, em nos libertarmos deste mundo doloroso, desta maquinaria tão infernal. Está na hora de pensarmos na felicidade verdadeira da grande realidade. Por esta razão convido a cada um de vocês nesta noite a mudar a forma de pensar, porque se vocês mudarem poderão trabalhar sobre si mesmos para libertarem a consciência. Em contrapartida, se vocês não mudam a forma de pensar, se querem esta doutrina somente para enganchá-la a seu trem, mais um carro enganchado a um trem velho, decrépito e degenerado, estão perdendo tempo. Eu quero a felicidade para vocês, a verdadeira felicidade do ser. Portanto, meus caros irmãos, até aqui a cátedra desta noite. Todavia, há algo que devo acrescentar antes de encerrá-la, é preciso que vocês aprendam a meditar profundamente, que saibam meditar. Quando uma pessoa conseguiu uma verdadeira concentração chega à verdadeira felicidade. Vejam vocês se eu não houvera tido em vida a experiência do vazio iluminador em minha mocidade, não estaria falando agora da forma como estou, esta experiência vívida jamais se apagou de minha consciência, nem de minha mente, nem de meu coração. É possível que num samadhi destes, quer dizer, numa prática de meditação profunda, a consciência de um ser humano possa escapar-se do ego para experimentar a felicidade do vazio iluminador. É claro que se o consegue trabalhará com gosto sobre si mesmo, trabalhará com ardor, porque certamente, haverá experimentado na ausência do ego e isso que é a verdade, isso que não é do tempo, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Nesta cátedra ensinei uma forma simples de meditação porque há um tipo de meditação que está voltado para a autoexploração do ego com o propósito de desintegrá-lo, de torná-lo cinzas.
Por outro lado, há também outro tipo de meditação que objetiva chegar algum dia à experiência do real. Oxalá vocês consigam para que se animem interiormente e possam trabalhar sobre si mesmos. Para tanto conceituo que é necessário ter algum mantra que sirva. O mantra que darei a vocês nesta noite é muito simples. Numa passada cátedra já houvera dado uma palavra deste mantra e vocês recordam, Gate. Nesta noite darei as palavras completas de todo o mantra. Gate Gate Paragati Prasangati Bodhisvaja. Isto tem que ficar gravado nos gravadores e também no coração de vocês. Repito, Gate Gate Paragati Prasangati Bodhisvaja. Este mantra é pronunciado suavemente ou então com a mente e coração. Também se pode usar como verbo silenciado porque há dois tipos de verbos, o verbo articulado e o verbo silenciado. O verbo silenciado é poderoso, relaxa-se o corpo totalmente depois de relaxado, entrega-se totalmente ao seu Deus interior profundo sem pensar em nada, unicamente recitando com a mente e com o coração o mantra completo, Gate Gate Paragati Prasangati Bodhisvaja. A meditação deve ser muito profunda, profundíssima, com os olhos fechados, com o corpo relaxado, completamente entregue ao seu Deus interior. Nenhum único pensamento deve ser admitido nesses instantes, a entrega a seu Deus deve ser total e somente o mantra deve ressoar em seu coração. Entendo que este mantra abre o olho de Dagma. Este mantra profundo um dia levará vocês a experimentarem, na ausência do ego, o vazio iluminador. Então vocês saberão o que é o sunyata e entenderão o que é o prajnaparamita. Perseverança é de que se necessita. Com este mantra vocês poderão chegar muito longe. É conveniente experimentar a grande realidade alguma vez na vida porque dessa forma vocês se enchem de ânimo para a luta contra si mesmos. Esta é a vantagem do sunyata, esta é a maior vantagem que existe em relação à experiência do real. E para que nesta noite vocês aproveitem a meditação e o mantra devidamente, vamos entrar alguns instantes em meditação com o mantra. Peço a todos os irmãos que entrem em meditação. Relaxem todo o corpo. Apague a luz. Relaxamento total do corpo, relaxamento completo e entrega completa ao seu Deus interior profundo. Não pensem em nada, de nada, de nada, de nada, e recitem o mantra. Repetirei muitas vezes para que não esqueçam. Depois desta meditação poderão anotá-lo ou escrevê-lo. Para isto é que estão os gravadores. Vou repeti-lo, Gaatiei, Gaatiei, Paragati, Parazangati, Bodhi, Swaja. O J em espanhol soa como o R em português. O mantra é repetido pelo mestre Samael Aunveor várias vezes durante esta prática, interrompendo em certos momentos para dirigir as seguintes palavras aos estudantes. Que ressoem em seus corações. Não pensem em nada, de nada entreguem-se completamente a seu Deus. Que cada um de vocês se sinta como um cadáver, como um defunto. Repito. Gaatiei, Gaatiei, Paragati, Parazangati, Bodhi, Swaja. O mantra continua sendo vocalizado pelo mestre até que a prática é finalizada. Samael Aunveor. 7ª Conferência. Paz Inverencial. Fala para vós outros Samael Aunveor. Sede Patriarcal de México. Nosso tema, a meditação. É urgente compreender profundamente as técnicas da meditação. Hoje conversaremos sobre o vazio iluminador. Ao iniciar este tema me vejo obrigado a narrar em forma direta o que pude verificar sobre o assunto de forma direta. Creio que aqueles que escutam esta fita cassete estão informados sobre a maravilhosa lei da reencarnação que fundamenta o seguinte relato: quando a segunda subraça de nossa atual grande raça ária floresceu na China antiga eu estive reencarnado ali. Meu nome era Shou Li, membro da dinastia Shou. Naquela existência me tornei membro ativo da Ordem do Dragão Amarelo e nela pude aprender a ciência da meditação. Vem à minha memória aquele instrumento maravilhoso denominado Aya. Atáparos que tinha 49 notas. Bem sabemos o que é a sagrada lei do eterno Heptaparapartinuco, ou seja, a lei do 7, indubitavelmente as notas da escala musical são 7, porém se multiplicarmos 7 por 7 obteremos 49 notas dispostas em 7 oitavas. Todos os irmãos se reuniam na sala de meditação, sentados na posição oriental, com as pernas cruzadas.
Colocávamos as palmas das mãos de maneira que a direita ficava sobre a esquerda e permanecíamos sentados em círculo no centro da sala. Fechávamos os olhos e depois colocávamos muita atenção na música que determinado irmão brindava ao cosmo e a todos nós. Quando o músico vibrava a primeira nota, quando estava no redor todos nos concentrávamos. Quando vibrava a seguinte nota, o ré, a concentração se aprofundava, lutávamos contra os diversos elementos subjetivos que em nosso interior carregávamos, queríamos recriminá-los e fazê-los ver a necessidade de guardar silêncio absoluto. Não é demais recordar a todos vocês, queridos irmãos, que esses elementos indesejáveis se constituem no ego, no eu, no é mim mesmo, no é si mesmo, são como entidades diversas que personificam nossos defeitos. Quando vibrava a nota Mir, penetrávamos na terceira zona do subconsciente, onde enfrentávamos a multiplicidade desses diversos agregados psíquicos que tumultuam desordenadamente em nosso interior, impedindo a quietude e o silêncio da mente, recriminávamos e tratávamos de compreendê-los. Quando conseguíamos, penetrávamos ainda mais fundo através da nota Fá. É óbvio que travávamos nova luta quando isto acontecia, porque não é fácil amordaçar todos esses demônios do desejo que levamos em nosso interior, não é simples obrigar a fazer com que esses elementos guardem silêncio e permaneçam quietos, mas com paciência lográvamos e prosseguíamos com as notas subsequentes da escala musical. Numa oitava mais elevada prosseguíamos com o mesmo esforço e assim, pouco a pouco, enfrentávamos os diversos elementos inumanos que em nosso interior carregávamos. Finalmente, conseguíamos amordaçá-los em todos os 49 níveis do subconsciente. Neste nível a mente ficava quieta, no mais profundo silêncio, e a essência, a alma, o mais puro que temos em nosso interior se libertava para experimentar o real. Penetrávamos assim no vazio iluminador que fazia irrupção dentro de nós. Movíamos no vazio iluminador e lográvamos conhecer as leis da natureza em si mesmas, tal como são e não como aparentemente são. Neste mundo tridimensional de Euclides só se conhece causas e efeitos mecânicos e não as leis naturais em si mesmas. No vazio iluminador todas essas leis naturais se apresentam diante de nós tais como são. Podíamos perceber este estado com a essência, com os sentidos superlativos do ser, as coisas em si, tal como são. No mundo dos fenômenos físicos percebemos somente a aparência das coisas, ângulos, superfícies, jamais a coisa em sua forma integral, e o pouco que percebemos é fugaz. Por exemplo, ninguém pode perceber a quantidade de átomos de uma mesa, de uma cadeira, etc. Por outro lado, no vazio iluminador percebemos as coisas em si tais como são, integralmente. Enquanto permanecíamos naquele estado, submersos dentro do grande vazio iluminador, podíamos escutar a voz do Pai que está em segredo. Indubitavelmente, estávamos nesse estado que poderíamos denominar de arroubamento ou êxtase, e a personalidade ficava em estado passivo, sentada lá na sala de meditação. Os centros emocional e motor se integravam com o centro intelectual, formando um todo único receptivo, de maneira que as ondas de tudo aquilo que vivenciávamos no vazio, circulando pelo cordão de prata, eram recebidos pelos centros intelectual, emocional e motor. Repito, quando o samadhi concluía, regressávamos ao interior do corpo, conservando a recordação de tudo aquilo que havíamos visto e escutado. Vale a pena dizer que a primeira coisa que devemos eliminar para penetrarmos por longo tempo no vazio iluminador é o medo. O eu do temor deve ser compreendido. Já sabemos que para sua desintegração é possível através da súplica à Divina Mãe Kundalini em forma veemente, ela eliminará tal eu. Um dia qualquer, não importa qual, encontrando-me no vazio iluminador, mais além da personalidade, do eu, da individualidade, submerso nisso que chamamos tão, aquilo, senti que eu era tudo o que é, ha sido e será, experimentei a unidade da vida livre em seu movimento, eu era flor, era o rio cristalino que corria em seu leito de rochas cantando com sua linguagem maravilhosa, era a ave que se precipita nos fundos insondáveis, era o peixe que deslizava suavemente entre as águas, era a lua. Era os mundos, era tudo o que há sido e que será. O sentimento do mim mesmo e do eu causou-me temor. Sim. Senti que me aniquilava, que deixava de existir como indivíduo, que era tudo, exceto um indivíduo. Senti que o em mim mesmo causa a impressão de morrer para sempre. É claro que senti indizível terror e retornei à forma. Novos esforços me permitiram a irrupção do vazio iluminador outra vez e tornei a sentir-me confundido com tudo, sendo tudo. Como pessoa, como eu, como indivíduo havia deixado de existir.
Este estado de consciência se tornava cada vez mais e mais profundo de tal forma que qualquer possibilidade para a existência separada, para a existência individual tinha a tendência a desaparecer. Definitivamente. Não pude resistir mais, retornei à forma. Um terceiro intento e tampouco pude resistir, voltei à forma. A partir daí tomei ciência de que, para experimentar o vazio iluminador, para sentir o tão em si mesmo, se necessita eliminar o eu do terror, isto é indubitável. Entre os irmãos da Ordem Sagrada do Dragão Amarelo, o que mais se destacou foi o meu amigo Chan. Hoje ele vive num desses planetas do Cristo onde a natureza nunca muda ou morre. Existem dois tipos de natureza, a natureza perecível, mutável e a natureza imperecível, imutável. Chan vive num desses mundos do Senhor, o Cristo resplandece nele, libertou-se há várias idades. Meu amigo Chan vive ali, naquele distante planeta, com um grupo de irmãos que também se libertaram. Então, conheci os 7 segredos da Ordem do Dragão Amarelo. Quisera ensiná-los, porém com grande dor me dou conta que os irmãos de todas as latitudes, todavia não estão preparados para poder recebê-los. Isto é lamentável. Também sei que HOY por HOY, não é possível utilizar os 49 sons do Ayatáparos porque esse instrumento musical já não existe mais. Existem muitas involuções desse instrumento estão representadas por todos os instrumentos de corda como o violão, a guitarra, também pelo piano etc. No entanto é possível se chegar à experiência do vazio iluminador por meio de um sistema prático e simples que todos os irmãos podem praticar. Agora mesmo vou ditar para vocês esta técnica. Ponham atenção, sentem-se na posição adotada pelos orientais, com as pernas cruzadas, mas se devido ao fato de vocês serem ocidentais tal posição resulta muito cansativa, sentem-se comodamente em uma confortável cadeira na posição adotada pelos ocidentais. Coloquem a palma da mão esquerda aberta, a direita sobre a esquerda, ou seja, o dorso da palma da mão direita sobre a palma da mão esquerda. Relaxem o máximo o corpo físico e depois inalem profundamente, bem devagar. Ao inalar, imaginem que a energia criadora sobe pelos canais espermáticos até o cérebro. Depois exalem de forma curta e rápida. Ao inalar pronunciem o mantra, Ja-Min, ao exalar pronunciem o mantra, Sar. É claro que se inala pelo nariz e se exala pela boca. Quando inalarem mantralizem a sílaba sagrada Ram, mentalmente porque vocês estarão inalando pelo nariz, no entanto, ao exalar vocês podem articular a sílaba SAH de forma sonora. Jan se escreve com as letras H, a Sar se escreve com as letras S, A e H. A letra H, ou H, tem o som de R. A inalação deve ser feita lentamente, a exalação de forma curta e rápida. Qual a razão disto? É claro que a energia criadora flui em toda pessoa de dentro para fora, quer dizer, de maneira centrífuga, mas nós devemos inverter essa ordem com o objetivo de alcançar a superação espiritual. Nossa energia deve fluir de forma centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Quando inalamos devagar, lentamente a energia criadora fluirá de forma centrípeta, de fora para dentro. Se exalamos de forma curta e rápida, a energia criadora vai se tornando cada vez mais centrípeta. Durante a prática não se deve pensar absolutamente em nada. Os olhos devem estar fechados profundamente devendo vibrar somente em nossa mente o Hansar, nada mais. À medida que se pratique, a inalação vai se tornando mais profunda e a exalação muito curta e rápida. Os grandes mestres da meditação chegam a tornar a respiração em pura inalação fazendo com que a respiração fique suspensa. Para os cientistas isto é impossível, porém real para os místicos. Em tal estado, o mestre participa no Nirvikalpa Samadhi ou Maha Samadhi. Advém a irrupção do vazio iluminador e ele se precipita nesse grande vazio onde nada vive, onde somente se escuta a palavra do Pai que está em segredo. Com esta prática se consegue a irrupção do vazio iluminador sob a condição de não se pensar em absolutamente em nada. Não é admissível na mente nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhuma recordação, a mente deve ficar completamente quieta, por dentro, por fora e no centro. Qualquer pensamento, por mais insignificante que seja, é óbice para o samadhi, para o êxtase. Em si mesma, esta ciência da meditação combinada com a respiração, produz efeitos extraordinários. Normalmente as pessoas padecem disso que se chama poluições noturnas. Homens e mulheres sofrem deste mal, têm sonhos eróticos.
Certamente, os rios copulam uns com os outros fazendo com que a vibração passe pelo cordão prateado chegando até o corpo físico advindo orgasmo com a perda da energia criadora. Isto ocorre porque a energia sexual flui em forma centrífuga, de dentro para fora. Quando a energia sexual fluir de fora para dentro, de maneira centrípeta, as poluições sexuais terminam, constituindo-se em um benefício para a saúde. Ora bem, o samadhi se produz durante esta prática da meditação devido ao fato das energias criadoras fluírem de fora para dentro, impregnam a consciência e terminam por fazê-la abandonar o ego e o corpo. A consciência desengarrafada do ego, na ausência do ego, e fora do corpo físico, indubitavelmente penetra no vazio iluminador, recebe o tão. Quando alguém elimina o ego do medo, do temor, poderá permanecer no vazio iluminador sem preocupação alguma. Sentirá que seu aspecto individual se vai dissolvendo. Se sentirá viver numa pedra, numa flor, numa estrela distante, numa ave cantante ou cantarina de qualquer mundo planetário, mas não deverá temer e se não tem medo, finalmente gravitará até sua origem convertida à consciência, à essência, em uma criatura maravilhosamente divina, mais além do bem e do mal poderá posar-se no sagrado sol absoluto e ali, nesse sol, como estrela microcósmica, conhecerá todos os mistérios do universo, porque é bom saber que o universo, em si mesmo, tudo, nosso sistema solar, existe na inteligência do sagrado Sol absoluto como um instante eterno. Todos os fenômenos se processam dentro de um instante eterno na inteligência do sagrado Sol absoluto, mas se a pessoa sentir medo, perderá o êxtase e retornará à forma densa. Aqueles irmãos que escutam este cassete, devem eliminar o temor. Indubitavelmente, não basta dizer, deixarei de temer, há necessidade de eliminar o eu do temor que se dissolve completamente com o poder da Divina Mãe Kundalini Shakti. Primeiro há que analisá-lo, compreendê-lo e posteriormente, invocar a Devi Kundalini, a nossa Divina Mãe Cósmica particular, para que ela desintegre o eu do temor. Só assim alguém pode submergir-se no vazio iluminador de forma absoluta. Quem conseguir, gravitará até o Sol absoluto e conhecerá as maravilhas do universo. Nossos irmãos devem, portanto, praticar a técnica da meditação, tal como temos ensinado. Não olvidem que é necessário relaxar o corpo, isto é indispensável. Sar é o grande alento. Sar é nossa alma. Sar é também um mantra que transmuta as energias criadoras. A meditação combinada com o tantrismo é formidável. Sar é a chave. Bem sabemos que a energia criadora serve para o despertar da consciência. Combinada com a meditação, inquestionavelmente tira a consciência de dentro do elemento ego e se absorve no vazio iluminador. Obviamente, o vazio iluminador está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Em uma sala de meditação zen, no Oriente, um monge perguntou a um mestre: qual é o vazio iluminador? Dizem os textos zen que o mestre lhe deu uma pontapé no estômago do discípulo, fazendo-o cair sem sentidos. Depois, o discípulo se levantou e abraçou o mestre. Obrigado, mestre, experimentei o vazio iluminador. Absurdo, diriam muitos, mas não é assim. O que sucede é que se apresentam muitos fenômenos especialíssimos para o vazio iluminador. Um pintinho quando está pronto para sair do ovo é ajudado por sua mãe. Ela ajuda furando o ovo até que ele saia. Assim, quando alguém amadurece, recebe a ajuda da Divina Mãe Kundalini e sai de dentro da casca da personalidade do ego, para experimentar o vazio iluminador. No entanto, há que perseverar. Na meditação se deve combinar, inteligentemente, a concentração com o sono. Sono e concentração integrados produzem a iluminação. Muitos esoteristas pensam que na meditação, de modo algum deve ser combinada com o sono do corpo, porém aqueles que assim pensam se equivocam porque a meditação sem sono arruína o cérebro. Devemos utilizar sempre o sono controlado, um sono voluntário, não um sono sem controle, não um sono absurdo, meditação e sono combinados inteligentemente. Devemos montar sobre o sono e não deixarmos que o sono monte sobre nós. Quando aprendemos a montar sobre o sono, triunfaremos. Se o sono monta sobre nós, fracassaremos. Necessitamos utilizar o sono. A meditação, repito, combinada com o sono e a técnica levará nossos estudantes ao samadhi, a experiência do vazio iluminador. Diariamente há que praticar. A que horas?
No instante em que nos sintamos com o ânimo de fazê-lo, muito especialmente quando nos sintamos com sono, aproveitá-lo para a meditação. Se os discípulos seguem estas indicações, um dia poderão receber o tão, poderão experimentar a verdade. Obviamente, existe dois tipos de dialéticas, a dialética racional do intelecto e a dialética da consciência. Durante o Satori trabalha a dialética da consciência, então passamos a entender tudo através dos intuitos, palavras ou figuras simbólicas. É a mesma linguagem das parábolas do Evangelho Crístico, a linguagem viva da consciência superlativa do ser. No Zen, por exemplo, a dialética da consciência se antecipa sempre à dialética do raciocínio. Perguntaram a um monge o seguinte: por que Bodhidharma veio do oeste? A resposta foi: o cipreste está no centro do jardim. Qualquer pessoa diria que isto não guarda concordância alguma, no entanto guarda. É uma resposta que se antecipa à dialética da razão, emana da essência, o cipreste, a árvore da vida, está em todas as partes, não importa o Oriente nem o Ocidente, esse é o sentido da resposta. No vazio iluminador tudo se sabe porque sim, por experícias em si a direta da verdade. O estudante terá que familiarizar-se com a dialética da consciência. Desgraçadamente, o poder formulativo de conceitos lógicos, por muito brilhante que seja e até útil em todos os aspectos da vida prática, resulta em óbice para a dialética da consciência. Não quero com isto descartar o poder formulativo de conceitos lógicos, pois todos nós necessitamos no terreno dos fatos práticos da existência, porém cada faculdade, inquestionavelmente, tem sua órbita particular e é útil dentro de sua órbita, fora de sua órbita torna-se inútil e prejudicial. Deixemos o poder formulativo de conceitos dentro de sua órbita e dentro do Samadhi. Para o Samadhi, na meditação, sempre devemos aprender, capturar, vivenciar a dialética da consciência. Isso é questão de experiências em si que o discípulo irá fazendo à medida que pratique a técnica da meditação. O caminho da meditação profunda implica muita paciência, os impacientes jamais lograriam triunfar. Não é possível vivenciar a experiência do vazio iluminador enquanto exista dentro de nós a impaciência. O eu da impaciência, depois de ser compreendido, tem que ser eliminado. Que se entenda isto com clareza. Se se atua assim, receberá o tão, isso é óbvio. A experiência em si do real jamais pode advir a nós, enquanto a consciência continuar embutida dentro do ego. O ego, em si mesmo, é tempo, toda essa multiplicidade de elementos fantasmais que constituem o si mesmo são um compêndio do tempo. A experiência do vazio iluminador é a antítese, resulta atemporal, está mais além do tempo e da mente. O tempo é toda a multiplicidade do eu, o eu é o tempo. Portanto, o tempo é subjetivo, incoerente, torpe, pesado, não tem realidade objetiva. Quando uma pessoa se senta em uma sala de meditação ou simplesmente em sua casa para meditar, quando quer praticar com esta técnica, deve olvidar o conceito tempo e viver dentro de um instante eterno. Quem se dedica à meditação e está dependendo do tempo, não pode experimentar o vazio iluminador porque ele não é do tempo. Isso seria algo parecido ao de uma ave que tenta voar estando amarrada por uma pata a uma pedra ou a um pau, não poderia voar por causa da trava. Para experimentar o vazio iluminador temos que nos libertar de toda a trava. O importante, certamente, é experimentar a verdade está no vazio iluminador. Quando perguntaram a Jesus, ó grande Kabir, o que era a verdade, o mestre guardou profundo silêncio, identicamente quando perguntaram o mesmo para Gautama Sakyamuni ele deu as costas e se retirou. A verdade não pode ser descrita, não pode ser explicada, cada qual tem que experimentá-la por si mesmo através da técnica da meditação. No vazio iluminador experimentamos a verdade é um elemento que nos transforma radicalmente. Há que perseverar, há que ser tenaz. Pode ser que no princípio não consigamos nada, mas à medida que o tempo vai passando, sentiremos que iremos tornando a meditação cada vez mais profunda e por fim, um dia qualquer, irromperá em nossa mente a experiência do vazio iluminador. Inquestionavelmente, o vazio iluminador, em si mesmo, é o santo Okidano, o ativo Okidano, onipresente, onipenetrante, onisciente, que emana, em si mesmo, do sagrado sol absoluto. Feliz da pessoa que consiga precipitar-se no vazio iluminador, onde não vive criatura alguma porque aí é o lugar onde, precisamente se experimentará o real, a verdade. Perseverança se faz indispensável.
diariamente há que trabalhar a fundo até conseguir o triunfo total. Resulta prodigiosa a experiência da verdade através da meditação. Quem experimenta a verdade, se sente com força para perseverar no trabalho sobre si mesmo. Brilhantes autores têm falado sobre o trabalho sobre o si mesmo, sobre o eu, sobre o mim mesmo. É óbvio que fazem bem em haverem falado assim, mas esqueceram algo: a experiência da verdade. Enquanto alguém não tiver experimentado o real, não se sentirá reconfortado, não se sentirá com força suficiente para trabalhar sobre o si mesmo, sobre o mim mesmo. Quando alguém, verdadeiramente, tiver passado por tal experiência mística, é diferente, nada o pode deter em seu anelo pela libertação. Trabalhará incansavelmente sobre si mesmo para conseguir realmente uma mudança radical, total e definitiva. Agora vocês compreenderão, meus queridos amigos, por que é tão indispensável a sala de meditação. Francamente, eu me sinto bastante triste em ver que, apesar de haver escrito tanto sobre a meditação, em distintas mensagens de Natal de anos anteriores, no entanto, nos países sul-americanos e centro-americanos, não existem salas de meditação, quando já deveriam existir. O que é que tem ocorrido? Existe indolência. E por que existe indolência? Por falta de compreensão. Se faz indispensável entender que o pobre animal intelectual equivocadamente chamado homem, necessita de alento, necessita de algo que o anime na luta, estímulo para o trabalho sobre si mesmo. Sucede que o pobre animal intelectual é débil por natureza e se encontra numa situação completamente desvantajosa, o ego é demasiado forte e a personalidade terrivelmente débil. Nesta situação, deixado assim, só, apenas pode caminhar. O animal intelectual necessita de algo que o anime no trabalho, necessita de apoio íntimo e isto só é possível mediante a meditação. Não quero dizer que todos, de um só golpe de foice, conseguirão experimentar o vazio e iluminador. Obviamente, há que chegar a essa experiência em si através de distintos graus. O devoto irá sentindo cada vez mais o impulso íntimo do ser. Terá diversas vivências, mais ou menos lúcidas, e por último, um dia chegará em que terá a melhor das vivências, a experiência direta da grande realidade, e então receberá o tão. Que aqueles que escutarem este cassete, sopesem e avaliem bem minhas palavras, que as reflexionem. Não basta simplesmente escutar, é necessário saber escutar e isto é diferente. No entanto, aquele que escuta a palavra e não a realiza, disse o apóstolo São Tiago na Epístola Universal, se parece ao homem que se olha no espelho, logo dá as costas e se vai. Há que fazer a palavra dentro de si mesmo. Não basta escutar este cassete, há que convertê-lo em carne, sangue e vida, se é que queremos uma transformação radical. Há que perseverar. Até aqui minhas palavras. Paz inverencial. Samael A1 Veor